Hoje eu tenho visita no Terapia da Gula e eu vou preparar um churrasco especial. Vou fazer um contrafilé recheado e um entrecô recheado com tomate seco, espinafre, alho e queijo. E também vou fazer pimentões recheados e um pão de alho especial da casa com maionese, alho, manteiga, especiarias e também um queijo cottage. Para começar a fazer o recheio do meu entrecô e do contrafilé, eu coloco um pouco de azeite na panela e logo em seguida vou colocar os tomates secos. Só esperar para dar um pouquinho de calor no azeite. Aproveitando, já cortei os tomates secos em pedacinhos, não para diminuir um pouco o tamanho dele, mas também não muito pequenos, para deixar eles num tamanho bom. E logo em seguida que eu colocar o tomate seco, eu já coloco o espinafre. E junto do tomate seco e espinafre, vamos baixar o fogo. E junto do tomate seco e espinafre, eu vou colocar um pouco do óleo, do alho, que eu acabei cortando em pedacinhos. Eu cortei um dente de alho, tanto para fazer o meu pão com alho, um dente de alho pequeno, e para fazer esse recheio do contrafilé e do entrecô. Aqui a gente não precisa dar muito tempo de fogo, é só começar a ficar, o espinafre começar a ficar de uma cor diferente, eu já posso desligar o fogo e deixar ele já está pronto. Pura e simplesmente o que eu faço agora? Eu coloco um pouco de pimenta, estou usando hoje pimenta verde, e coloco um pouco de sal. Misturo e vou começar a rechear o contrafilé e o entrecô. Eu tenho um contrafilé que ele tem mais ou menos 3 dedos. Eu vou pegar a faca e vou abrir o entrecô e vou abrir esse entrecô ao meio, mas sem fazer com que a outra ponta, sem desgrudar a outra ponta, não chegando até a outra ponta. Então eu vou chegar quase na outra ponta do contrafilé, vou deixar ele no formato borboleta, aberto, para que eu possa rechear ele. O meu contrafilé, eu já comprei 2 pedaços, ele já está aberto, e é só para mostrar para vocês que eu também consigo fazer com ele aberto assim, sem problema nenhum. Vou pegar uma colher e vou pegar essa mistura que eu fiz do alho, do espinafre e do tomate seco e vou colocar aqui no meio, espalhando bem. Procura colocar bem no meio, espalhando os pedaços do tomate seco pelo meio, tanto do contrafilé como do entrecô. E logo em seguida eu tenho aqui um queijo ralado. Eu vou aproveitar, vou colocar um pouco desse queijo ralado, que é uma mistura de queijo Gouda, emmental e parmesão. E vou colocar também junto com uma fatia de queijo em cada um deles, para dar um sabor. Que é um queijo Gouda que eu tenho, como esse aqui é grande, vou colocar 2. Coloco um pouco de azeite antes de fechar. Fecho eles e agora vamos passar a amarrar com um barbante as 2 peças que eu tenho aqui. Eu vou pegar um pedaço de barbante. E a primeira coisa que eu vou fazer na ponta, peguei um pedaço de barbante mais ou menos grande, procure pegar um pedaço de barbante grande para que ele possa, para dar para todo, conseguir chegar até o final da peça de carne, e aí depois o que sobrar a gente corta.
feito o primeiro nó, o que eu vou fazer? Eu vou passar, eu pego o barbante, enrolo na mão e passo a carne por dentro do enrolado. Apertado bem, enrolo de novo na mão e vou até alguns centímetros depois do que eu tinha feito antes. Deixo mais ou menos sempre parelho os centímetros, mais ou menos uns 2, 3 centímetros, e aperto bem de novo para que dê. Passo de novo na mão e novamente passo até o outro pedaço. Amarrei os dois, já está pronto aqui. Os dois estão amarrados, já estou dando o último nó na carne, está bem firme. O que eu vou fazer agora para dar sabor nessa carne? Antes de colocar lá no fogo, o que eu vou fazer? Eu vou pura e simplesmente passar ela nesse óleo que ficou na panela. Dar uma passada nela no óleo que ficou na panela, para ela pegar o sabor do azeite e principalmente do óleo, do tomate seco também e do azeite que a gente fritou e um pouco do alho. Aqui estão os 3 pedaços, os 2 pedaços prontos, e eu vou assar mais um pedaço dessa carne do entrecô que eu não botei o recheio. Antes de colocar lá no fogo, já como estão os 3 aqui prontos, eu vou botar eles para cá, e antes de colocar lá no fogo, eu vou preparar os pães com alho para vocês verem como é que é o pão com alho que eu faço. Eu vou pegar um pote, coloquei o pote aqui, e aí vou aproveitar a mesma colher que eu tinha usado antes, coloco um pouco do queijo cottage, coloco a manteiga, maionese, o resto do dente de alho que eu tinha cortado em pedacinhos pequenininhos e dou uma misturada junto com um pouco de azeite, pimenta verde, e sal. Dou uma misturada para ele já ir pegando e misturando. A manteiga eu aproveitei, eu cortei ela em pedacinhos para facilitar que depois ela se derreta junto com o resto. Vou pegar um pouco do queijo ralado, 2 pitadas assim grandes de queijo ralado para colocar no meio, e ainda salsa que já estava cortada, um pouco de tomilho, e o que eu vou fazer aqui? Eu pura e simplesmente vou pegar o pão, abrir o pão ao meio e pego a mistura e coloco dentro do pão, preferentemente dos 2 lados. Não precisa colocar tudo, encher muito. Colocamos nos 2 até para ver se vai dar suficiente para a quantidade de pão que a gente tem. E aí, o que sobrar, a gente procura dividir entre um pão e outro. Vai amassando um pouquinho a mistura contra o miolo. E basicamente já deu para os 2 pães que a gente tinha. E vou colocar os pães num papel alumínio. Só que antes, um pouco de azeite no papel. Colocado o azeite, eu esfrego o pão no azeite dos 2 lados e pura e simplesmente embrulho o pão no papel. Fecho bem e pego também, vou pegar o outro, já vou fazer a mesma coisa com o outro pão. Coloco um pouco de sal na tábua
Se quiserem dar um outro sabor para a carne, podem colocar um pouco de pimentinha também. E pode colocar um pouco de adobo. E aí eu pura e simplesmente pego primeiro a gordura, dou uma salgada e só passo a carne nesse sal que eu fiz. Não precisa prensar muito, só encosta a carne, porque se prensar muito, o sal vai ficar muito grudado na carne e consequentemente a carne pode ficar muito salgada. E agora o que eu vou fazer? Eu vou levar a carne e os pães e o pimentão para o fogo. Vou começar colocando o contrafilé, que eu vou colocar com a gordura para baixo, para ele ir pegando o calor na gordura. Os pães, os pimentões, eu coloco eles com a boca aberta, né, com a parte aberta para baixo, e logo em seguida eu vou colocar os dois entrecôs. O resto do sal pode despejar no fogo, que aproveita e dá calor também. E agora é só esperar a carne assar. O fogo está aqui está um pouco alto, mas em seguida eu vou dar uma baixada nele, é só para ele dar bastante calor de um lado, do outro, e logo em seguida eu baixo ele. Vai controlando a carne e virando ela, logo em seguida que um lado estiver pronto, vocês veem que já estão mais ou menos assados, vai virando. E o nosso pimentão agora, o que a gente faz? A gente vira ele de lado, pega o azeite, coloca um pouco de azeite, vocês vão ver que esse azeite vai ficar perfumado com o sabor do pimentão, vai ficar aromatizado com o gosto do pimentão. Coloca um pouco de azeite e aqui dentro agora eu vou colocar as fatias de queijo e o queijo ralado. Pego um pouco de alecrim. Muito cuidado com o alecrim, que tem gente que não gosta. E também um pouco de orégano. A gente pode colocar aqui para dentro, que vai dando um sabor. Procura só não deixar queimar a parte de baixo dele. Qualquer coisa, chega um pouco para o lado, um pouco longe do fogo, e aguarda. E o pão também é a mesma coisa. O pão vai virando ele para que ele fique assando e aquecendo de todos os lados e consequentemente cozinhando. Vou colocar em cima para fazer como se fosse um forno. E ele já vai. O resto dos temperos, se tiver bom, se não tiver bom, a gente pode colocar eles aqui para dentro do fogo, para ele ir também saborizando a carne conforme vai saindo a fumaça. Enquanto eu espero a carne ficar pronta, eu estou tomando uma Zillertal, uma cerveja Premium Lager uruguaia, que é de primeira. Eu vou tirar a carne, eu gosto da carne ponto mal, quase crua, então eu vou começar a tirar. Eu já aproveitei, enquanto a gente estava tomando cerveja, eu já coloquei o pão para ele dar uma tostada sem o papel alumínio. E agora o que eu vou fazer? Aquele forno que eu tinha feito com a forma que eu estava usando, eu vou pura e simplesmente retirar a forma de cima e vou pegar o pimentão para já colocar ele na minha tábua. E logo em seguida um pedaço do entrecô, que está rugoso, e o pão. Vamos trazer para cá e vamos começar tirando aquele cordão que a gente tinha amarrado. E agora vamos cortar o nosso entrecô para ver como é que ele tá. Começar aqui pela ponta. Ele tá no ponto mal,
ainda rugoso. Colocar o nosso pimentão aqui e cortar também o pão em fatias. Vejam que o queijo, a maionese, o próprio queijo cottage que a gente tem, ele vai derretendo e vai saindo do pão. E vou fazer para acompanhar uma farinha, colocar um pouco de farinha e aproveito uma farinha fina, essa farinha de Santa Catarina, que é aquela farinha muito fina, e vou colocar um pouco de tabasco para fazer uma farofa de tabasco para acompanhar com a minha carne. Só dar uma misturada na farinha com tabasco, limpo o garfo, já foi misturado e agora vamos provar para ver como é que ficou. Pegamos um pedacinho da carne, molhamos na farinha, molhamos um pedacinho do azeite, ficou um espetáculo. Até o próximo Terapia da Gula. Até mais. Um abraço.